Que tragédia macabra, pavorosa, triste, muito triste. Mas isso não pode e não precisa acontecer, já que a solução é muito simples. A solução é muito simples, eu quero comprovar. E o pior é que nesse momento tem gente planejando fazer a mesma coisa, inclusive inspirado nesse mesmo cenário. Mas tudo vai mudar a partir desse momento. E você começa agora a tomar conhecimento. Pois está aqui para você a mais bela notícia que se pode imaginar. E só para começo é que o problema droga e a marginalidade agora está no fim. Pois apareceu fenomenalmente nesse país algo concreto e eficiente, ou seja, um mecanismo técnico-educacional vinculado à prática e impregnado à teoria para combater imediatamente as drogas e a marginalidade e, consequentemente, é claro, todos os problemas sociais. Mas sou eu o autor desta descoberta, que num direito democrático e em pleno dever de cidadania vou me manifestar nesse sentido e vou começar gritando. Que beleza! Pois agora, depois de 25 anos de angústia, tentando revelar esta descoberta, mas enquanto fui amordaçado e ridicularizado por todos. Mas agora, graças a esta internet em rede social, vou poder agora anunciar esta revelação. Mas perguntarão, quem seria eu? Eu sou semi-analfabeto, pois assim me classifico, já que comecei nesta luta como tal. Mas apesar de semi-analfabeto, mas na minha peculiar trajetória de vida, complexa, turbulenta e versátil, mas foi nesta oportunidade e muitos outros fatores que coincidiram comigo é que descobri esse fenômeno feliz. Mas fique ligado, que estou falando aqui é de solução, e de solução simples e absoluta. Mas esse semi-analfabeto, para desafiar essa sociedade com tal capacidade sociocientífica em todos os aspectos, mas dizem que a verdade não reconhece fronteira. Pois se vivemos uma tecnologia milagrosamente inacreditável, mas inacreditável também é uma incapacidade dessa sociedade que nunca percebeu uma solução tão clara e evidente que existe. Eu quero comprovar. E dentro do conceito de que existem razões que a própria razão desconhece, nesse contexto, raciocine comigo o seguinte. Veja que o homem nada mais, ou seja, é o povo e nada mais a estrutura do seu respectivo país. E nesse contexto, esse homem precisa ser minuciosamente educado, mas não uma educação apenas de qualidade, mas de qualidade adequada. Portanto, com outros métodos e com todos os critérios essenciais, tão evidentes, mas que essa sociedade ainda não viu. Portanto, essa sociedade é altamente poderosa pela sua capacidade intelectual, científica, tecnológica, etc., etc., mas uma sociedade cega e derrotada especificamente, o que deu lugar para um idealizador desafiar. Esta sociedade não se toca, que é o homem não político, a estrutura de seu respectivo país. 2. Esta sociedade não se toca, que portanto a educação tem que ser minuciosamente investigada. 3. Esta sociedade não se toca, que com esse seu educacional restrito e sem critério, dando a esse educando apenas um conhecimento de um conjunto de regras gramaticais,
em que ele é agora um grandiloquente que justifica o injustificável, fazendo de sua irracionalidade uma contestação brilhante, etc, etc. Entretanto, esse conhecimento gramatical, que é fundamental, é claro, mas fora do contexto, ele vem a ser um agravante de nossa situação, em qualquer divergência ou qualquer relacionamento. 4. Essa sociedade não se toca que esta criança é um dom de Deus com a índole do bem, que portanto só se transforma em fera por influência negativa de sua respectiva sociedade, o que comprova que alguma coisa está errado. E eu posso apontar o que está errado e apontar a solução, que é muito simples. 5. Essa sociedade não se toca que os pais não têm absolutamente nenhuma condição de disciplinar os seus filhos. E tarefa esta que é muito simples, muito tranquila, é na oportunidade do referido educacional adequado, claramente existente, mas a sociedade não vê. 6. Essa sociedade não se toca, que não existe bandido de um lado e sociedade do outro, mas com mínima exceção e gradativamente toda sociedade marginalizada. E marginalizada pela irracionalidade, pela desonestidade ou pelo crime brutal. Não se precisa de clínica de recuperação, lava-jato ou polícia nas fronteiras. O que se precisa imprescindivelmente é de uma prevenção de característica humana nesse homem, no que para tal existe a artimanha educacional clara e evidente, eu quero comprovar. Pois veja, essa sociedade num processo científico e com muita competência, ela pratica prevenção em tudo, mas nunca preocupou com a prevenção humana desse homem, que seria a mais tranquila e sem custo, eu quero comprovar. Inclusive, me proponho a descrever com todas as letras o cenário desta prevenção. O educacional é, a princípio, adestramento que vai injetando periodicamente a característica humana nesse homem, através dos discernimentos e critérios, que vai deixar ele se educando num beco sem saída, mas no aspecto nobre, positivo. O contrário do beco sem saída é proporcionado por essa sociedade, eu quero comprovar. Pois eu sou pessoa simples, que tenho dificuldade para falar. Mas eu não seria um idiota para tal desafio sem ter argumentos suficientes para comprovar. E sempre lembrando que eu falo aqui é de uma artimanha educacional como solução absoluta, porém clara, evidente e obrigatória. E para solucionar todos os problemas sociais e em todos os aspectos, o caminho é um só, a fonte é uma só, que é o referido educacional adequado. Se você quer combater principalmente as drogas, a marginalidade, a moradia de rua, a fonte é esta. Se você quer combater a penitenciária superlotada, a fonte é esta. Se você quer combater a irracionalidade, a desonestidade, a fonte é esta. Se você quer combater a ineficiência política, a fonte é esta. E esta fonte consiste na estrutura social que está caindo catastroficamente por falta de critério ou artimanha essencial. Veja que a estrutura de um edifício só de ferro, pedra e areia, sem o essencial cimento, esse edifício vai cair. Portanto, esse educacional restrito, sem os critérios essenciais e obrigatórios, esta obra social vai cair e caiu. Caiu destruindo com requinte de dramaticidade a família, a vida de milhares de inocentes, a economia, etc. E quero ir deixando claro que eu falo aqui é de solução, e solução simples, absoluta e imediata. Sim, imediata sim, a partir do momento que a raiz desses males podem ser cortada hoje, eu quero comprovar. A droga e a marginalidade, sobretudo, é absolutamente injustificável. E eu não apenas falo, eu quero comprovar. E se não na prática que não as tenho,
mas comprova através de argumentos nitidamente incontestáveis. Passei 25 anos amordaçado e ridicularizado dentro desta causa por um povo deseducadamente irracional. Entretanto, o marginal causa tragédias e dramas, mas o homem restritamente educado, ele deturpa o ambiente familiar, comunitário, filosófico, social, etc. E como tal, ele banaliza e ridiculariza qualquer Cristo que aparecer com ideias boas. Não falo necessariamente de consequências, mas de uma catástrofe injustificável, a saber, 200 políticos denunciados, centenas de penitenciárias superlotadas e incontroláveis, batalhões de polícias nas ruas, milhares de pessoas perdendo a vida de graça. E, consequentemente, toda uma fábula de dinheiro para custear, nos deixando pobre e sem assistência, e numa evidência cristalina de que tudo isto é injustificável, eu quero comprovar. Existe um conceito de que esse país tem jeito, mas claro, tem jeito sim, e com muita tranquilidade, mas engajando pelo caminho correto e não por esse caminho, no contexto da conduta social, praticando escandalosamente erros e, sobretudo, injustiça, e assumindo tudo como normal, eu quero comprovar. E para comprovar esta solução gigantescamente feliz, tudo que precisa é de uma oportunidade de poder falar. E quanto custaria me deixar falar? Quanto custa separar do policial repressivo, penitenciário, etc, etc? Quanto custaria uma vida? Será que vale a pena me deixar falar? Estou há 25 anos implorando por esse direito de ser ouvido. E a sociedade agora, sem ter a solução, sem encontrar a solução, ela tem a obrigação de me dar esse direito de voz para eu comprovar ou não. Apesar de minha dificuldade de expressar, mas contudo ainda tenho a competência de comprovar passo a passo, com todas as letras, tudo o que estou afirmando. E peço a Deus que nos ajude nesse momento tão respeitoso. E o meu apelido é Renan. Obrigado.